Eu estou aqui com o deputado federal Nelsinho Padovani, na sede do jornal O Presente Rural. Ele está fazendo uma visita na região. Tudo bem, deputado? Como é que está o senhor? Tudo bem, obrigado pela gentileza de nos atender nesse dia do agricultor. Nós que estamos numa região tão agrícola e importante, e nesse dia triste também, que viemos agora há pouco de Palotina, lá da Cevale. Mas vamos superar, eu acho que todos esses desafios. Como é que o senhor viu lá, o senhor conversou com o presidente da Cevale? É óbvio que o clima não deve estar legal. Como que o senhor viu o clima lá na Palotina? Olha, Cevale é uma empresa importante para o agronegócio do oeste do Paraná e do Brasil. Gera 13 mil empregos em suínos, aves e peixe. É um expoente de administração, socialmente ecológica, socialmente justa, politicamente correta. Ela tem toda a sua produção, o maior exportador para o Reino Unido, para a Inglaterra. Ela faz tudo dentro das ordens ambientais, políticas, sanitárias, e aconteceu essa tragédia. Uma tragédia que eles jamais esperavam, tomaram todas as precauções, mas infelizmente foi um acidente que aconteceu. O senhor Alfredo Langer está muito abatido, muito chateado. Percebo que foi como se fosse da família dele o que aconteceu. Mas vidas são importantes, vidas são os mais importantes. Eu acho que agora eles vão tirar isso de um aprendizado ruim para que não aconteça novamente. O senhor esteve aqui em Marechal também, né? Passou agora há pouco na PAI. Tem alguma novidade aqui para o município, deputado? Olha, na PAI de Cascavel consegui com toda a energia solar para a PAI de Cascavel nesses últimos dias através da Itaipu, e me coloquei à disposição da PAI, do Beto, que é o presidente da PAI, dos pais dessas crianças da PAI, para que a gente consiga as melhorias que eles querem para fazer a reforma da PAI aqui de Marechal Cândido Rondon. Sei que é um trabalho voluntário, é uma doação que eles fazem, mas até sair o projeto e essa nova obra, existe uma roupa especial que, quando eu fui vereador no município de Cascavel, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que tinha sido motorista da Kombi da PAI. A PAI de Cascavel são 500 crianças. Aqui em Marechal Rondon são mais ou menos 150 crianças. Eu conheci aquele mundo da PAI. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi um equipamento chamado Pedia Suite. Ele é uma roupa especial que estimula os movimentos das crianças através... ela foi desenvolvida pela NASA. Na época, os astronautas que vinham, eles ficavam sem a movimentação, e esse equipamento, através de molas, tipo o Pilates, faz com que a criança crie a coordenação motora e fortalece a musculatura. Então eu vou, esse final de ano, já indicar essa emenda para a gente conseguir atender esse equipamento, que custa em torno de, não é muito caro, mas em torno dos 50, 60 mil reais, para a PAI de Marechal Rondon, para a gente dar um start para estar junto da comunidade e atender realmente as pessoas que mais precisam. Vamos falar um pouquinho desses 6 meses do senhor lá na Câmara dos Deputados. Faz um balanço para nós aí da sua atuação. Olha, foi desafiador, né? Você sabe que assumimos o mandato já com dia 8 de janeiro, aquela manifestação, aquele quebra-quebra, que foi muito ruim para a democracia, muito ruim para nós que somos de centro-direita. Eu tenho divergências com o PT, eu sou filho de agricultor, sou ligado à agricultura, então acho que aquilo não foi positivo, do que daquela manifestação se voltou contra nós, e quem diz que defende a democracia está usando contra as pessoas que realmente, eu acredito, que lutam pela democracia. Mas o que eu posso te dizer é o que as ações do deputado Padovani, e eu até fiz aqui um rascunho para poder te responder rapidamente. Fui um deputado que votei a favor da CPMI do dia 8 de janeiro, votei a favor da CPI do MST, votei a favor da CPI do STF, votei contra a lei da fake news, defendi o Deltan Dallagnol em plenário, fui um dos poucos deputados federais do Paraná e do Brasil que defendeu o Deltan Dallagnol, critiquei o Maduro, a vinda do Maduro em plenário, quando o presidente Lula recebeu a visita
de um presidente procurado pela Interpol na calada da noite. Fui um dos poucos deputados que fez isso em plenário. Votei a favor do marco temporal, na verdade a favor do PL 490, porque se o novo marco temporal for legislado assim pela STF e dizer que o marco temporal não vale até a Constituição de 88 e pode-se abrir novas reservas indígenas a partir de 1988, o Congresso Nacional já estabeleceu uma nova legislação, que é de que, a partir do PL 490, que se abrir novas reservas indígenas, essas terão que ser indenizadas, os agricultores que compraram de boa fé e a justo título suas propriedades, o governo vai ter que indenizar, que os indígenas podem usufruir ou arrendar as suas propriedades, tudo que não existe na legislação hoje, e a FUNAI faz de marionete, as ONGs fazem de marionete os índios no Brasil, essa que é a verdade. Então votei contra a lei do marco temporal, votei contra a medida provisória do saneamento, votei contra esse projeto da reforma tributária, que vai penalizar muitos os pequenos e médios municípios, principalmente os municípios do Paraná, que produzem riqueza, ICMS, ISSQN. Fui membro da MP do Minha Casa Minha Vida, tive 3 emendas aprovadas, auxiliando as pessoas mais carentes. Sou presidente da Frente Parlamentar Sul Brasil-Israel, apresentei o projeto que transfere recursos aos municípios do Fundo Nacional de Segurança Pública para o Fundo Nacional de Educação, para que tenha segurança nas escolas. É uma nova realidade que nós estamos vivendo hoje, não é só mais o professor, o diretor e a merendeira, nós precisamos ter segurança nas escolas. Nós temos visto, através dessa, não só da internet, mas das questões de bullying, muito problema nas escolas nós estamos tendo com ex-alunos, não só com bandidos, com pessoas afins do ambiente escolar. Quando eu fui vereador, eu conheci todas as escolas municipais do município de Cascavel, eram 110, entre CMEs e escolas. E qual que era a grande reclamação? O diretor me falava: Nelson, às vezes pula uma pessoa no pátio da escola, às vezes para jogar bola, às vezes para furtar, às vezes para sediar uma criança. Sim. E quem que tem que ir lá fazer a defesa desses alunos? A merendeira, um professor que não tem nada a ver. Então, é através de uma lei federal que do Fundo Nacional de Segurança Pública venha recurso não só para a Polícia Militar, Polícia Civil, mas também para a Prefeitura fazer a segurança nas escolas com guarda municipal ou uma empresa de segurança privada. Apresentei projeto que cria as UBS geriátricas. Hoje nós sabemos que nós vamos ter no futuro, até 2040, hoje nós temos 30 milhões de pessoas idosas, mas de 210 milhões de habitantes, hoje nós temos 30 mil de pessoas idosas. Nós vamos ter, em 2040, 70 milhões de idosos no Brasil. E nós temos que se preparar não só para fazer a parte de curativa, de média e alta complexidade dessas pessoas, mas a preventiva. Então, ter as UBS geriátricas, centros especializados de atendimento às pessoas com melhor idade, é um projeto que nós fizemos. Apresentei um projeto de segurança alimentar. Não é cabível o Brasil alimentar 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo e nós temos fome no Brasil. Nós temos que ter o acesso, a condição de que todo brasileiro dividir essa riqueza que é de todos nós, que é produzir alimentos. O Brasil, a China produz tecnologia, o Japão computador, nós produzimos alimentos. Nós temos que ter um jeito de ter mais acessibilidade das pessoas a esse alimento, justamente para que não tenhamos governantes que se elejam prometendo picanha. Não, sim. Eu acho que se todos nós dividirmos a nossa riqueza com a população e entendendo que a fome é a fase mais cruel da miséria. A pobreza é uma coisa, a miséria é outra, e a fome ela é inaceitável em qualquer patamar. Então, defender as pessoas contra a fome é o mínimo que nós temos que fazer. Apresentei projeto para que nós tenhamos no SUS atendimento de oftalmologia. Você sabe que o SUS atende a média e alta complexidade de oftalmologia, mas o pobre não tem no SUS atendimento para um óculos, por exemplo, para o início de uma catarata, um retinoblastoma, que é o câncer de olhos. Então, eu coloquei na listagem de atendimento do SUS a questão primária de oftalmologia. Defendo e represento no Par Latino, que é no Panamá, a construção de uma ferrovia bioceânica
ligando o porto de Paranaguá ao porto de Antofagasta, no Chile, passando por Paranaguá, Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, Paraguai, Chile. Isso vai transformar todo o oeste do Paraná, né? Uma frente bioceânica. E assim foi a nossa vida. Faço parte de 3 comissões: Comissão de Agricultura, Comissão de Urbanismo, e sou vice-presidente da Comissão de Integração Nacional, que administra ou destrincha os principais projetos para o Brasil. Vamos falar um pouquinho de reforma tributária, deputado. O senhor é um ferrenho, vamos dizer, crítico à proposta atual, de repente por penalizar municípios e estados. Explica mais um pouco essa situação e por que o senhor tem essa visão. Juliano, eu não sou crítico à reforma tributária. Eu acho que o projeto da reforma tributária, como ele veio, ele era bom. Porque qual que é a ideia da reforma tributária? Nós acabarmos com a sonegação. Nós unificarmos impostos. Facilitar o pagamento de imposto. Acabar com a sonegação. Então, quando você pegava o IPI, o PIS, CONFINS, o ICMS, porque a ideia inicial era só impostos federais. Sim. Né? Então, nessa ideia de IPI, PIS e CONFINS unificados, você ia acabar com a sonegação. E acabando com a sonegação, mais pessoas pagando, você pode abaixar a alíquota. Sim. Porque o duro é quando poucos ou muitos pagam para manter todos os serviços e os que não pagam enriquecem, em detrimento de quem não pagou. Então isso está errado. Nós temos que acabar com a sonegação. O que acontece é que a reforma tributária acabou virando uma colcha de retalhos e por muitos interesses. Você veja, a gente não vê os bancos reclamando, a gente não vê as trades reclamando. Então, quer dizer, para alguém ficou bom. E unificou impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Cidades como Marechal Cândido Rondon, que gera ICMS, que gera ISSQN, por exemplo, vai mandar esses impostos agora, ICMS e ISSQN, para Brasília. E essa vai dividir como ela quiser. Então essa a minha crítica. Esse foi meu fundamento. Sim, mas eu acho que o senhor tem toda a razão, né? Porque não é de hoje que já vai muito dinheiro para Brasília, né? Eu acho que nós mandamos um boi de impostos e não recebemos um bife de volta. E tira a capacidade empreendedora dos municípios. Às vezes o Marechal Rondon queria, às vezes, ter um novo distrito industrial aqui. E esse distrito industrial, o prefeito poderia falar, olha, nós vamos abrir mão do ISS, nós vamos dar algum benefício. Outro dia ele ficou amarrado. Ele não tem mais o que fazer. O que ficou para o município foi o ITBI e o IPTU, apenas. Fora disso, vai ficar de pires na mão no governo federal. Veja, então são questões aqui. Nós temos aqui a maior bacia leiteira do Paraná. Estamos aqui na nossa região oeste do Paraná, principalmente Marechal Cândido Rondon. Hoje nós estamos importando leite da Argentina, está arrebentando com nós. Qual o incentivo que o governo municipal pode dar? Não tem mais o que fazer, porque não tem nem o ISS e nem chegar no governo do estado para fazer alguma coisa com o ICMS. Então, e além de outras coisas, ficou-se aí, não sabemos quais serão as alíquotas para, por exemplo, prestação de serviços, profissionais liberais, combustível, ficou ainda em aberto, ficou também em aberto a possibilidade de governos estaduais em matérias primárias, principalmente o agro, até 2042, criar contribuições de produtos primários. Então pode ser que se crie uma contribuição sobre o agro, sobre a soja, o milho, o farelo, soja secundário, ou sobre o leite. Então, quer dizer, se fosse um governo que nós confiássemos, que a gente acreditava que ia ser um governo que ia diminuir a despesa, porque a gente tem que aumentar a receita de impostos, aumentando a produção, aumentando o consumo, a produção e o giro, aí aumenta o imposto. A arrecadação de impostos. O problema é que hoje eles querem aumentar os impostos achatando o ganho da classe média. É isso que a gente percebe, que na pirâmide, o pobre não tem mais como pagar. A classe média paga e o rico ela é pouca na parte de cima. Então, para ele aumentar a receita de um país que precisa de 1 trilhão e 200 milhões de reais, que é o que a máquina pública custa, 1 trilhão e 200 milhões de reais. Se o governo quer mostrar serviço, ele vai tirar de quem? Da classe média. Me lembro bem, Juliano, que meu pai era deputado quando se votou o teto de gastos.
O que era o teto de gastos? Bem, quando a Dilma foi cassada e a Petrobras foi o pivô do escândalo mundial, porque o governo tinha 40% da Petrobras, os outros 60% eram de grandes empresas multinacionais. Quando ela foi cassada e o rombo da Petrobras veio à tona, países e governos começaram a processar o governo brasileiro porque ela que deu os diretores da Petrobras, ou indicou. Tudo bem. Quando o Meirelles assumiu, ele falou, olha, nós somos um governo sério, nós queremos pagar nossa conta. Abaixou a despesa, estabeleceu um ganho de arrecadação e em 30 anos nós vamos pagar nossa dívida externa e interna. Porque hoje 50% de tudo que a gente arrecadamos de impostos federais é utilizados para pagar juros e arrolar a dívida. 50%. Nossa, 30% é utilizados para salário e aposentadoria e só 20% para investimentos. Então naquele momento se fez o teto de gasto. Não pode gastar mais do que se arrecada, a não ser a inflação do ano anterior. Tudo bem. Aí veio o arcabouço fiscal, que nós tivemos que aprovar. Por quê? Porque o próprio governo Bolsonaro furou o teto de gastos 7 vezes. Por causa da pandemia, ele não teve como segurar com aquele... Mas aí o Tribunal de Contas da União aprovou e não teve a chamada pedalada fiscal. Esse governo, se a gente deixa... com aquela modalidade que só pode se aprovar com a inflação do ano anterior, nós já estava quebrado. Nós tivemos que fazer novas regras fiscais, dizendo que pode-se gastar até 2,5% a mais do que se arrecadou, não a inflação, mas a previsão de arrecadação do ano anterior. Isso fez com que destensionasse a economia e desse crédito para a máquina girar. Então esse é o novo arcabouço fiscal, porque senão nós íamos estar com mais dificuldade do que nós estamos hoje. Então foi importante o arcabouço fiscal ser aprovado para que a gente tenha um fôlego, mas a nossa dívida, que ia ser paga em 30 anos, se jogou para 50 anos. Mas tudo bem, foi o que tinha para ser feito no momento. Agora, o novo... código tributário que vem, agora vai começar o desafio, que ele não pode sacrificar quem produz, o pequeno empresário, o médio empresário, o pequeno agricultor, o médio agricultor, que é o que mais gera emprego no Brasil. E essa vai ser a nossa luta no Congresso Nacional. O senhor faz parte da Comissão do Agronegócio, né? Da Comissão da Agricultura. Da Agricultura. E a nossa região aqui é bastante agrícola e pecuária, né? Quais são as principais demandas desse setor e o que o senhor espera para o agronegócio e para os próximos meses até o fim do ano? O que nós precisamos ter é garantir o direito de propriedade. Esse é o ponto-chave? É o ponto-chave. É o que mais precisa no momento? O agricultor sabe trabalhar da porteira para dentro, precisamos ter infraestrutura, portos, ferrovias, mas o que nós temos que ter é uma bancada que garanta o direito de propriedade para o agricultor. Porque se você não tem um direito de propriedade, você não investe, você não faz uma curva de nível, não compra um trator, não compra um caminhão, não coloca um calcário, não faz a correção do solo, não faz a adubação do solo, não faz uma curva de nível, não investe em semente, não investe num aviário. O que faz com que garanta que essa caneta que está aqui na minha mão é sua? Às vezes eu sou mais forte que você. É porque o Estado garante. O Estado garante que se eu pôr ela no meu bolso e for embora, você chama a polícia que é do Estado, ela vem, pega e devolve para você. Isso é o direito de propriedade. Uhum. Se nós perdemos o direito de propriedade no Brasil, a gente perde todo o fundamento de construir uma terra, numa terra sólida, numa terra que vale a pena investir. Então, ter a segurança jurídica, o direito de propriedade, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, esses são valores essenciais da nossa democracia. Democracia não é libertinagem, democracia não é fazer o que quer se fazer. Não, democracia é ter regras e que todos entendam o que as regras são para a gente chegar num final que é termos paz. E acho que é isso que a gente precisa para a nossa agricultura e para o nosso estado do Paraná e para o Brasil. Deputado, e a gente vive numa democracia plena hoje no Brasil? Nós vivemos numa democracia possível no Brasil. Não acho que é como o presidente Lula, que é uma democracia... Como é que é o termo que ele usou? Me fugiu agora. Acho que sim, nós vivemos ainda numa democracia plena, uma democracia que nos garante a oportunidade de sermos candidatos, de expormos nossas ideias
E te digo uma coisa, Juliano, governos passam e o Brasil fica. Ouça o que eu estou te dizendo. Governos passam e o Brasil fica. Porque nós temos que lutar para deixar um Brasil melhor. É um governo socialista. Nós estamos com um governo de viés socialista, ele não esconde, disse isso e é isso. Mas o Congresso Nacional tem que ser o poder moderador. O Congresso Nacional tem que nem ser de extrema esquerda, nem deixar tudo à extrema direita, porque o governo não vai deixar, e trazer isso ao centro e ter o equilíbrio. Eu acho que é isso que vai ser uma democracia plena. Perfeito. Deputado, obrigado pela visita, parabéns pelo seu trabalho, sucesso lá em Brasília. Fica aberto para as considerações finais aí. Olha, eu que agradeço, Marechal Cândido Rondon, através do ex-vereador Nilson, que me ajudou na minha campanha, através de tantos amigos que nós temos aqui em Marechal Rondon. Quero deixar assim, ficar com o meu gabinete, o gabinete 923, no anexo 4 em Brasília, à disposição da comunidade, e pode ter certeza que nós vamos estar trabalhando para deixar um oeste do Paraná mais competitivo, mais produtivo e um Paraná melhor. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima.